Você já percebeu que existe um tipo de homem que simplesmente atrai mulher sem nenhum esforço? Não é o cara mais bonito, nem o cara mais rico, nem o cara que tem o melhor shape. Parece que é um cara nada a ver, que tem tudo menos beleza, nada do potencial que você tem. E mesmo assim, um monte de mulher para, olha, quer estar perto do cara, parece sentir uma parada diferente com o cara. E você já deve ter se perguntado o que que esse cara tem que eu não tenho, né? Porque você já tentou ser gentil, tentou ser atencioso, tentou ser o cara legal, o cara que escuta, o cara que tá sempre disponível, e você não recebeu absolutamente nada em troca. Recebeu friendzone, ghosting, ou aquela frase que corta mais fundo que qualquer rejeição, que é: você é um cara incrível, mas eu não sinto aquela química, né? E aí você fica ali confuso pensando: pô, eu fiz tudo certo, cara. Eu fui exatamente o que ela disse que queria. Eu conheço ela, eu tô aqui nutrindo, eu sei o que ela gosta, e eu tô sendo esse cara. Mas é aí que mora o problema. Porque as mulheres, elas dizem que querem algo e não é o que realmente as atrai. O que ela diz racionalmente não é o que ela quer emocionalmente. E eu sei que isso soa injusto, mas é verdade, cara. E se você continuar ignorando essa verdade, você pode passar o resto da sua vida sendo o cara que as mulheres respeitam, admiram, que incrível, mas nunca desejam, tá? Você vai ser o amiguinho, o confidente, o ombro amigo, mas nunca o cara que ela realmente escolhe pra ser o homem dela, porque o que ela fala que quer é totalmente diferente do que ela realmente quer. Atração não é uma escolha. Eu entendo essa dor. Eu entendo onde você tá agora, e eu já fui o cara que fazia tudo certo e eu entendia porque nada funcionava. Até que com 16, 17 anos eu comecei a estudar sobre psicologia da atração e minha vida se transformou. Eu já fui o cara que a mulher falava: eu quero um homem gentil, carinhoso, que faça me sentir seguro, segura. E eu falava: bom, perfeito, né? Eu sou tudo isso, ou eu sei exatamente o que fazer pra ser. E aí o que acontecia? Bom, essas mesmas mulheres que diziam exatamente o que elas queriam e eu logicamente seguia exatamente o que ela dizia querer, ela acabava saindo com caras que eram opostos disso. Caras que não ligavam tanto, que não estava sempre disponível, que francamente pareciam tratar elas de uma forma muito pior do que eu trataria, e isso me deixava muito louco e um pouco confuso também. Até que eu entendi algo que mudou completamente a minha vida, e é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu vou dissertar aqui sobre a psicologia da atração e sobre como você pode atrair de verdade. Porque existe uma diferença brutal entre o que as mulheres dizem e o que elas querem, ou o que realmente faz elas sentir atração. E a atração para a mulher, principalmente, não é uma escolha, nem para o homem é, porque não é uma escolha. Entender essa diferença muda tudo, tá? Você para de ser um cara invisível, você para de ser um cara rejeitado, você para de ser um cara que ela gosta muito, mas só como amigo. E você se torna o cara que ela deseja de verdade, que ela escolhe, que ela prioriza. É sobre comportamento, tá? Por mais que tenha um monte de cara maluco aí que vive falando pra você que você precisa dessa lista, assim, eu sou, não é nada disso. É óbvio que dinheiro, aparência, shape importa, né? Você tem que fazer isso pra tua vida, não caça as borboletas, cuide do seu jardim, aquele papo que eu sempre falo o tempo inteiro aqui. Mas não é o principal pra mulher. Você já se perguntou, ou você já perguntou pra uma mulher o que que ela procura num homem? Já? Já chegou a perguntar já fez essa pergunta pra alguém? Pra alguma mulher que você conhece? Ou já viu um vídeo no Instagram da mulher falando: eu quero um cara assim, de um jeito assim, tal, tal, tal. Corpo assim, altura assim, salário assim. E aí você viu um tempo depois ela com um cara e falou: não tem nada a ver com o que ela falou que queria. Ou mesmo você passou por uma situação onde você perguntou pra mulher, ela respondeu e você foi esse cara, o cara mais atencioso, o cara mais gentil, o cara que sempre estava lá quando ela precisava e era exatamente o que ela pediu. E não aconteceu nada, ou até pior, como sempre, ela te colocou numa friend zone e começou a sair com um cara que era muito mais escroto. E aí você fica pensando: caraca, Fezão, qual que é a resposta disso tudo, você que gosta de estudar sobre isso? A atração é algo muito instintivo, né? Então o ser humano, ele não se atrai pelo que ele fala racionalmente e sim emocionalmente, né? A atração é um gatilho totalmente emocional. E você precisa entender isso, tá? Por que que eu tô falando aqui? Não é que as mulheres não estão mentindo quando elas dizem isso. Elas realmente querem um cara gentil, carinhoso e atencioso, que é os três pilares da bondade. Mas elas querem essas coisas de um cara que elas já sentem atração, um cara que elas já escolheram para a vida delas. Você entende a diferença?
É por isso que a história de dar flores para uma mulher que ainda não é apaixonada por você é a maior burrice que tem, cria repulsa. Ser gentil não cria atração, ser atencioso não cria atração. Fazer ela se sentir segura não cria atração. Essas coisas são importantes, é óbvio, mas só depois que a atração já existe, que você já construiu a atração. Como eu posso te explicar? É como construir uma casa, você não começa pelos móveis, você começa pela fundação. E a fundação da atração, ou de qualquer relacionamento, é a atração em si e a tensão em si. Sem atração, não importa o quanto que você seja gentil, atencioso ou carinhoso, você vai ser apenas o amigo. E olha, eu sei que isso pode soar meio cruel, e é óbvio que parece soar injusto para a maioria das pessoas e para os homens que podem ficar, pô, mas isso é muito injusto, eu sou um cara bom. Mas a boa notícia é que a atração não é algo mágico. Não é algo que você tem ou não tem. Na verdade, atração é algo que pode ser criado. Quando você entende o princípio do conceito da psicologia da atração, você entende que ela não é uma escolha e existem gatilhos da atração que, se você apertar, não tem jeito, é instintivo. E é exatamente isso que você vai aprender hoje nesse vídeo. Ok, Fezão, então, o que realmente cria atração? Cara, vamos lá, deixa eu te explicar. Atração não é sobre ser o cara mais bonito, nem sobre ser o cara mais rico ou com o melhor corpo, tá? Então, é óbvio, como eu disse, essas coisas elas ajudam muito, mas elas definitivamente não são essenciais para a mulher. O homem é um ser mais visual, a mulher é um ser muito mais sensível a outras características, tá? Atração, no fundo, é sobre como você faz a mulher se sentir. E aqui está o segredo que a maioria dos homens nunca entendem. Mulheres não são atraídas por homens que as fazem sentir confortáveis. Mulheres são atraídas por homens que as fazem sentir vivas. Anota essa frase, tá? Eu vou repetir isso porque é muito importante. Então vamos lá. As mulheres não são atraídas por conforto. Elas são atraídas por emoção. Emoção em todos os sentidos. A emoção, ela não vem da previsibilidade. A emoção, ela não vem da segurança. A emoção, ela não vem de você estar sempre disponível. O amor, a paixão verdadeira, a conexão profunda vem. Mas a emoção vem de incerteza, de desafio e de mistério. Porque aqui a gente está falando do primeiro passo. A atração, a criação de atração. É por isso que aquele cara que não liga tanto, que, sabe, ele é meio foda-se, ele não tá sempre disponível, ele atrai mais. É por isso que aquele cara que não responde na hora, ele gera mais desejo que você. É por isso que aquele cara que ele é escasso, verdadeiramente escasso, porque ele tem a vida dele ocupada, ele atrai mais. O cara que tem outras opções é mais atraente que você, que deixa claro que ela é a única coisa na sua vida. Porque esse cara, ele sabe criar emoção, e também tensão, e também desejo. E você só cria conforto, que é só a última etapa. Conforto não gera atração, conforto gera amizade, vínculo. Agora, antes que você pense que eu tô te dizendo pra você ser um babaca idiota, não é isso. Porque eu vou deixar uma coisa muito clara aqui também. Não é sobre tratar a mulher mal igual um filme de Hollywood sendo bad boy. Não é sobre ser arrogante, nem sobre ser desrespeitoso. Eu sou respeitoso com todo tipo de ser humano, mas é entender que atração e conforto são coisas diferentes. E que primeiro você precisa criar a atração antes de oferecer o conforto, que no caso é o conforto de escolher, o conforto de um compromisso. Porque se você oferece conforto sem atração, você vai virar um amigo. Mas se você cria atração primeiro e depois oferece conforto, você vira o namorado, o marido, o cara que ela não consegue tirar da cabeça. Você entende a diferença do que eu estou falando aqui nesse vídeo? Eu quero te mostrar, para você não confundir, como que isso funciona na prática. Eu vou tentar exemplificar aqui para você entender. Pensa comigo, tá? Vamos supor que você conhece uma mulher que você gosta. Tá? Você conheceu uma mulher que você gosta. O que você faz no primeiro momento? Você provavelmente tenta mostrar para essa mulher o quanto que você é um cara legal e que você merece a atenção dela. Isso, de forma inconsciente, coloca a mulher no pedestal. Mas tudo bem. Mas você é um cara super atencioso, você responde todas as mensagens dela na hora, você tá sempre disponível quando ela precisa, você é um cara super, super, super legal. Você concorda com tudo que ela diz, você faz tudo pra agradar ela, inclusive ouvir ela a madrugada toda reclamando de outro cara, né? Porque eu preciso fazer ela gostar de mim.
Mas sabe o que realmente acontece quando você faz isso? Ela perde automaticamente o interesse, porque você se tornou um cara que é muito previsível, você se tornou um cara que é muito, muito fácil e você não criou nenhum tipo de resistência de forma inconsciente com esse comportamento. Você deixou claro que ela está no pedestal, ou seja, ela é superior a você e merece muito mais do que você merece. Pense em qualquer coisa na sua vida que você realmente valoriza. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma conquista profissional ou muito dinheiro. Você valoriza essas coisas porque elas foram, ou elas são, difíceis de conseguir. Se você ganhasse um carro de graça, sem esforço nenhum, você talvez não iria, talvez não, quase certeza, é um princípio psicológico, você não ia valorizar esse carro quanto aquele carro que você colocou na parede, era o carro dos sonhos, você trabalhou, se esforçou, guardou dinheiro, você entende? Com relacionamento é quase a mesma coisa, tá? Então, se você se entrega completamente, sem ela ter que fazer nada, ou se você investe muita energia vital mesmo, sem exigir o mínimo de energia vital e investimento da outra parte, você deixa claro que ela é o prêmio e é você querendo buscar ela o tempo inteiro. O conceito da conquista para muitos homens, ele é literal e não é literal, é uma dança. Não é uma caça, é uma dança. Você cresceu achando que deveria tratar mulheres como princesas, e sim, tudo isso é verdade. No momento certo, eu trato a minha mulher como uma princesa quase sempre que eu posso. Faço surpresas maravilhosas. Ela ama quando eu trago rosas para ela, eu gosto disso. Mas ela é minha mulher. Você tira toda emoção e desafio e tensão. Do começo, se você faz isso, sem exigir nada do outro, da outra pessoa, que no caso é a mulher. Existe uma coisa chamada tensão. E sem tensão não existe atração. Eu vou te dar alguns exemplos práticos, tá? De como você pode criar tensão e criar atração. Primeiro é a escassez genuína. A disponibilidade que muito homem confunde. Eu sei que quando você gosta de uma mulher, você quer passar o seu tempo com ela e conversar com ela, porque o assunto e a conversa é incrível. Você quer responder todas as mensagens dela na hora, porque você quer estar lá quando ela precisa e mostrar pra ela que você é o cara, sabe? Mas isso comunica que você não tem mais nada na sua vida pra fazer. Você não tem um jardim pra cuidar, um hobby pra praticar, um esporte pra treinar, que você não tem muitas opções e isso mata a atração. Mulheres são instintivamente atraídas por homens que têm valor. Atração significa valor percebido. E valor percebido para as mulheres é basicamente a mulher enxergando alguma qualidade ou uma vida que ela aprecia e que você basicamente está dizendo que complementa ela ou até que você seja melhor nela em algum fator. Isso é atraente. Para de tentar ser disponível demais. Tenha merda de uma vida, tenha objetivos, tenha coisas mais importantes do que ela. Porque a vida não é sobre mulher. A minha mulher sabe que ela hoje é a mulher mais importante da minha vida, futura mãe dos meus filhos, se tudo der certo. Mas mesmo assim ela sabe o quanto que eu valorizo os meus objetivos. Imagina uma mulher que eu mal conheço direito, né? Então, o segundo ponto é, seja um desafio. Aquele cara que nunca questiona, nunca fala não, nunca discorda, esse cara é chato. As mulheres não querem um capacho que concorda com tudo, elas querem um homem com opinião própria. Um homem que não tem medo de discordar, um homem que desafia elas a refletirem sobre a própria visão de mundo, sabe? Desafiar não significa ser desrespeitoso, ou ser arrogante, ou ser babaca. Não, eu não concordo com você. Não, isso é coisa de otário, cacete. Significa ter a sua opinião e não ter medo de expressá-la. Olha, nisso eu discordo. Eu acho que é isso, isso, isso. De forma muito educada e cordial. Seja um cortesão perfeito. Simplesmente não mude quem você é para agradar uma mulher. Significa você tem uma espinha dorsal, cara. Isso é incrivelmente atraente. Incrivelmente atraente. Você é um ser único. Isso gera contraste. O terceiro ponto é o mistério, né? Não conte tudo sobre você de uma vez só, não seja a merda de um livro aberto. Deixa a pessoa que está conversando com você e conhecendo você curiosa, querendo saber mais da sua vida, porque mistério cria interesse, interesse cria atração. Quando você conta tudo sobre você logo de cara, você tira toda a curiosidade, você mata todo o mistério. Então, para mim, o homem ele tem que se tornar uma máquina
de fazer perguntas. Tem um vídeo no canal sobre perguntas, né, que eu aconselho muito que você veja, porque, eu aconselho você a ser uma máquina de fazer perguntas até o nível 3 que eu chamo, né, que são perguntas profundas, perguntas que exigem mais do que sim ou não, perguntas que fazem a mulher refletir, imaginar e pensar sobre a própria vida, os próprios hobbies e as próprias paixões. É como se você fosse uma máquina de perguntar sobre as motivações dela. E isso é mágico, pô. Agora eu sei que você pode estar pensando, mas Fê, isso não é ser manipulador, isso não é jogar joguinhos. Eu entendo a sua preocupação, mas eu também não entendo ao mesmo tempo. Porque não, cara, se a sua intenção for boa, ter uma vida com essa mulher, ou basicamente criar uma família, não é, é manipulação quando a intenção é ruim, né? Então, atração, ela não é uma escolha consciente, não é algo que as mulheres decidem sentir. Atração é uma resposta emocionais, é uma resposta emocional a certos comportamentos e características que as mulheres são instintivamente programadas para escolher um parceiro. Se você quer que as mulheres sintam atração por você, você precisa entender quais comportamentos e características que geram essa resposta. A mulher naturalmente procura um líder para sua família, um bom pai, um bom provedor. E é instintivo, porra. Não é a natureza obscura das mulheres, não, é instintivo. Muitos homens vê esse jogo como uma maldição, né? As mulheres exigem tudo, as mulheres elas fazem tudo. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser forte, eu preciso ser. Essas características, elas não são misteriosas, elas não são secretas. Na verdade, elas são muito bem conhecidas, porque não é sobre características físicas, é sobre características comportamentais de mentalidade, confiança, ambição, propósito, presença, comunicação e energia. Os 6 pilares que as mulheres mais percebem na merda de um homem. E a boa notícia é que todas essas coisas podem ser desenvolvidas e treinadas. Muito homem reclama, nossa, filho, é muita coisa, elas não têm que fazer nada. Blá, 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 blá. Isso é nosso jogo, cara. Você já viu? Olha quando na natureza tem um monte de espécie também que em certas espécies é extremamente injustiçada. Você já viu a porra do bicho? Ficando puto com isso, ficando frustrado, reclamando que o passarinho tem que construir a porra de uma casinha e tem que ser mais bonita do que a do vizinho, irmão. Porque a mulher, a passarinha, vai olhar a casa, que é onde vai ficar a toca dos filhotes, e vai falar: não, eu quero uma melhor, eu quero uma mais pica, pô. Isso se chama seleção natural. Somos inteligentes, mas talvez a inteligência nem seja um fator de sobrevivência. Talvez a porra de um crocodilo que sobreviveu milhões de anos é muito melhor do que a gente. E que talvez o fator de inteligência, do ato de pensar demais, é que faça a gente sofrer tanto, indagar tanto sobre a nossa própria natureza. Você é um homem, você nasceu pra fazer certas coisas e você não tem que reclamar, você só tem que fazer, caralho. Porra, você só tem que ficar. Ai, você fica indagando, questionando, fica entrando nessas narrativas de merda, escolhendo um monte de crença de bosta, ouvindo um monte de red pill maluco frustrado falando na sua cabeça que você não tem certas características e que seu queixo não é assim, que a sua sobrancelha, que você não tem esse tamanho, que você deveria. Vai se fuder, isso é tudo bando de otário frustrado, porra. Um bando de pêndulo e narrativa. Já vi baixo, alto, gordo, magro, virgem, nerd. Tem umas mulheres lindas, maravilhosas. Já vi, sim, mulher cruel, traindo o cara. Já vi mulher foda, sendo extremamente fiel enquanto o cara ri. E aí, porra, acabava com a mulher. Já vi de tudo nessa vida. A vida real não é esta porra deste saco murcho que você vê na internet, não, cacete. Puta que pariu, cara. Para de ser otário, ficar ouvindo um monte de gente. Para de ser uma ovelha, cacete. Começa a ter opinião própria, não só sobre relação à mulher, mas sobre relação à vida também, caralho. Sabe, se qualquer bosta de informação de um bunda suja sentada num podcast, você leva como verdade absoluta. Qualquer velho com uma psicologia, com pseudo conhecimento que te tira da Matrix te encanta. Vai se fuder, mano. Ah, né? Porque ele tá lendo referências de livros de grandes autores. Esses grandes autores, adivinha? Eles também eram seres humanos, sabia? Não é porque ele morreu que ele virou uma super lenda, não. Um monte de artista que fez obras incríveis era um bando de boçal babaca, drogado, maluco. Um monte de artista que você vê que a música é muito foda. Nossa, que artista, que foda. Esse cara é uma lenda. Você vai ver a vida do cara cheirando cocaína a vida inteira, batendo na mãe e batendo na mulher. Olha que puta ser humano do caralho. Seja a merda de um lobo e não na merda de uma ovelha. Para de ficar exaltando e endeusando pessoas.
Principalmente homens que cagam regras sobre as próprias narrativas e medos e você leva como suas também. É isso que eles querem, porra. Quanto mais gente pensando igual eu, menos fracassado eu me sinto, caralho. Pare de endeusar a gente, cara. Você provavelmente acha um monte de coisa sobre mim. Se você me conhecer pessoalmente, você vai ver que muitas vezes eu sou só um idiota. E que com certeza eu vou quebrar sua expectativa sobre muita coisa. Não crie expectativa em cima de mim. Eu vou te frustrar. Eu não sou o pica herói lenda. Nossa, é bravo. Não. O brabo é Deus, parceiro. É isso, eu não sou nada, eu sou falho. Eu sou falho, eu falo besteira, eu penso umas merda, ainda faço merda, ainda cometo erros. Boca suja, igualzinho meu pai. Então assim, não se ilude não, meu parceiro. Não se ilude não. Constrói uma confiança genuína e corre atrás das características que fazem a mulher olhar pra você e falar, pô, esse cara é pica, pô. Esse cara é um verdadeiro líder da própria vida. Esse cara, ele tá confortável na própria pele. Se você quer realmente ser atraente para as mulheres, você precisa trabalhar em você, cara. Foque em você. Foda-se. Você precisa desenvolver confiança real, não confiança fajuta e arrogante. Aquela confiança genuína que vem de saber quem você é e saber do que você é capaz. Você precisa desenvolver propósito. Você precisa ter objetivos. E você precisa ter uma vida que vale a pena viver. Com ou sem mulher. Porque quando você tem isso, você se torna naturalmente atraente. Eu já disse que é paradoxal esta merda. Você para de precisar de validação feminina. Você para de colocar mulheres num pedestal porque ela é um ser humano igual a você. Você para de agir como se a sua vida dependesse de conseguir aquela mulher específica. Por que não, cara? O seu objetivo é encontrar a merda do seu propósito, do teu dom, da sua paixão, do porquê que Deus te colocou aqui. Eu sei que é um paradoxo maluco, mas é assim que funciona. Quanto menos você precisa de mulheres, mais as mulheres te querem, porque é exatamente isso que ela busca. Um líder. E líderes têm características de desapego, líderes têm características de vida própria. Líderes têm características específicas. Não é à toa que você se interessa por mulher com a cintura fina, a bunda grande, o peito, papapá. Não é à toa, isso é instintivo, caralho. Você acha que tudo é à toa. Nada é à toa, a natureza é perfeita. Você identifica um corpo que vai receber uma boa prole, uma cintura larga, não sei o quê, que isso é tudo instintivo para a gente fazer o que a gente veio fazer nessa terra, de forma racional, de forma primitiva, sobreviver e procriar. É exatamente para isso que a gente está aqui. Também somos bichos. Agora, relação à essência, alma, propósito, paixão, aí é o ser humano na sua essência, né? Mas ainda o nosso lado bicho, nosso lado primitivo, é sobre isso, porra. Nosso cérebro ainda é primitivo. Ou seja, a mulher ela vai buscar características específicas. Quanto mais você forçar essas características, mais forçado vai ser, cara. A mulher também não cai em papinho, ela tem uma intuição e um olhar muito mais apurado do que o nosso. O volume a atração para o homem é como um interruptor. Para o homem, a beleza, ela é uma das primeiras coisas que a gente vai olhar, porque a beleza está linkado com a juventude está linkado com a fertilidade. A gente só quer saber se a mulher é fértil para receber uma prole. A mulher não, a atração para a mulher é como um volume, porque ela tem muito mais detalhes envolvidos na hora de reproduzir ou na hora de receber uma prole de um homem. Então ela tem que pensar assim na força da genética do homem, ela tem que pensar na força de provisão do homem e prover. Não é só sobre prover financeiramente, a gente está falando de fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Ela precisa de um líder porque instintivamente a mulher foi programada para buscar um homem com essas características melhores do que ela, um homem mais racional, desapegado, líder focado, porra, mais confiante do que ela, mais desapegado do que ela, mais forte do que ela, mais louco do que ela, mais obcecado do que ela, porque ela sabe que a mulher ela foi feita instintivamente, mesmo ela falando que ela é uma CEO incrível e que sim, eu sou uma mulher guerreira, o sonho de qualquer guerreira, enquanto ela chora, depois de chorar no banho, ela deitar com um homem que vai falar pra ela, só relaxa, tá tudo bem, você pode descansar, porque no final das contas não importa o quão linda essa mulher e feminina seja, não importa, ela sempre vai querer um homem líder para ela descansar e ela não ter que gastar tanta energia, porque a mulher foi programada para gastar energia com cuidado, com como que eu posso dizer, com nutrição. A mulher, ela tem energia da nutrição. O ambiente de trabalho com mulheres, feito por mulheres, em uma área que é dominada por mulheres, sempre vai ser muito mais leve, menos dominante, menos competitivo.
Ah, mas existe a competição feminina. Claro, existe a competição feminina no sentido de a mulher quer ser escolhida primeiro, porque ela sabe que ela tem uma janela biológica para ser escolhida. Diferente do homem, que enquanto o negócio subir, a gente pode ter filho. Se a gente usar um remédio, enquanto a gente tiver disposição, a gente pode ter filho até o final da nossa vida. Por isso o homem envelhece como vinho. Agora, a mulher, eu não tô falando de beleza, de estética. A mulher, ela sabe que biologicamente ela tem um relógio. Depois dos 35 anos, esse relógio biológico começa a descer e ela vai ficando cada vez menos fértil até chegar a 45 anos na menopausa, onde ela não vai poder mais ter filho. E essa janela vai se fechar. Sabendo que tem uma janela, a mulher tem uma competição feminina entre elas, porque basicamente, ela não tem tempo a perder, ela precisa escolher um homem bom. Isso é muito profundo e muito delicado eu falar tudo o que eu penso aqui também, porque a galera pode interpretar errado, mas entenda uma coisa, tá? O homem ele foi feito para evoluir como vinho, melhorar até o final da vida dele. Não é à toa que a mulher fica no seu auge nos 23, 24 anos de idade. 25 anos de idade é um grande auge da mulher. O homem com 23, 22, 24 anos ainda é um molecão, ainda tem muito que aprender, muito a se desenvolver. O auge do homem é perto dos 35 anos de idade. Então entenda isso, cara. A mulher precisa olhar para o homem e identificar certas características, porque a partir do momento que ela fica grávida de um homem, ela fica mais sensível, emocionalmente, espiritualmente mais sensível. O hormônio muda, emoções mudam, ela chora do nada, ela precisa de um homem mais forte do que ela, mais confiante do que ela, mais desapegado para sustentar a casa, a família, o clã e os filhos, enquanto ela está simplesmente sensível, sensível a tudo, ao mundo, às coisas, e ela sabe que ela não tem estrutura para garantir a sobrevivência sozinha. Não nesses momentos, porque nesses momentos ela só quer assim tocar no quarto, comer sorvete, chorar, ou às vezes ela só quer, sei lá, sentir dor e deitar e ficar na cama, descansando, porque isso é hormonal, a gente não tem ideia o que é isso. Só a mulher tem. A mulher já nasceu com o valor mais maravilhoso do mundo, que é o de dar a vida. O homem tem que construir o seu valor. A mesma coisa acontece em qualquer espécie de animal quando você remove as restrições. O homem de valor é o homem alfa, né? O alfa domina em qualquer grupo, os outros ficam para trás. E quando eu falo alfa, não nesse sentido idiota que você está pensando, talvez. É porque eu estou dizendo que a natureza, ela é o que é. Não existe, esse é um conceito social. Não, tem coisa que não é social. É o que é, porra. É o que é. A gente não tem, a gente pode reclamar das regras, negar as regras, mas você precisa entender que ser um cara legal não é o suficiente. Você precisa se tornar um homem com grande valor agregado, um homem útil. O nosso valor está linkado à nossa utilidade. A gente não dá à luz uma vida não, cara. A gente não dá à luz, por isso que a gente nasceu mais forte fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Porra. A gente precisa de propósito, ambição, presença, utilidade no mundo, saber se comunicar, saber liderar, saber guiar o nosso clã para o sucesso, para a prosperidade, para a sobrevivência. É para isso que a gente está aqui. E a boa notícia é óbvio que você pode se tornar esse homem. Você precisa melhorar aquelas características que eu falei. Não importa de onde você está começando, se você é jovem, se você é velho, se você tem meia idade, não importa quantas vezes você foi rejeitado, não importa o quão inseguro você se sente agora, você pode se desenvolver e treinar todas as características que eu disse aqui para você se tornar o tipo insano de homem que inexplicavelmente atrai mulheres lindas e femininas, porque mulheres lindas e femininas naturalmente vão buscar um homem complementar, que é um homem masculino dominante e confiante. Você pode ser esse cara e não sendo o cara forte, não é. É comportamental. Somos animais comportamentais, somos animais de grupo. Eu passei os últimos anos da minha vida criando conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento, conquista, psicologia da atração e principalmente comunicação, né? E você sabe muito bem que eu criei mais de 40 materiais sobre esse assunto. Eu escrevi um monte de livro, eu gravei um monte de treinamento. E eu cheguei nos pilares ideais, né? Existe uma técnica chamada contraste, a técnica do contraste. A técnica do contraste, para mim, é um conceito, na verdade, não é uma técnica, né? O conceito do contraste é o conceito mais importante da conquista, que é pouco falado, que as pessoas não sabem a fundo o que é a verdadeira arte de conquistar, né? E
Para mim, a arte do contraste, o conceito do contraste, é sobre você criar uma lista, um conjunto de características e comportamentos que demonstram exatamente as características que fazem a mulher se atrair por você. Inclusive, eu organizei essas habilidades em linhas, né, de aprendizado que vão te guiar como um passo a passo, para você também não ficar perdido, não ficar sem saber por onde começar. E o que eu quero que você entenda profundamente aqui é que você pode ser esse cara que evolui, esse cara que cuida. Inclusive, eu fiz um treinamento que é o maior de todos, que é o Rosa Negra. O Rosa Negra, ele é um treinamento mais profundo de sedução, conquista e psicologia da atração que você vai ver em toda a sua vida. Não existe nada mais profundo, pesado, obscuro e poderoso quanto esse treinamento. Eu não quero nem saber com nada. Dentro da minha área de membros, eu não posso falar certas coisas aqui no YouTube, mas dentro da minha área de membros, eu fiz o que eu quis. Eu falei as paradas mais pesadas, profundas e verdadeiras que você possa imaginar, para você entender exatamente qual que é o seu nível de carisma, poder social e contraste hoje, para que você consiga se transformar em 10 aulas num homem que você nem sabia que era possível. Todas as habilidades eu te ensino dentro desse material chamado Rosa Negra e que ainda está vendido no combo, né, por um preço de Black Friday, que se você clicar no primeiro link da descrição, você vai garantir esse combo novamente. Nesse combo eu quero que você evolua, melhore suas habilidades, mude a sua vida e passe todo esse conhecimento para os seus filhos, para a tua futura família, porque eu sei que são conhecimentos que vão mudar a sua vida como homem, te tornar muito mais líder, e líder é admirado, te tornar muito mais confiante e o confiante é desejado, te tornar um cara muito mais foda, um cara que é útil, um cara que realmente gera respeito, tá? Porque no final é isso que o homem busca: respeito, admiração e desejo. E não tem como você gerar isso se você não tiver os comportamentos certos e as habilidades certas. E se você quer um material de forma progressiva, sem enrolação, direto ao ponto, sem papinho de coach, chat GPT, um conhecimento verdadeiramente profundo de quem vive esta merda dessa realidade há 8 anos, de quem estuda isso de forma obsessiva, você pode clicar no primeiro link da descrição, garantir esse material e dar sua opinião lá. Tenho certeza que você vai bugar a tua cabeça. E se você já viu Rosa Negra completa, eu queria que você deixasse a tua opinião sobre esse treinamento aqui nos comentários, só para mostrar para a galera que tá vendo o nível de profundidade desse material e o quão assustador ele é na arte de te transformar num homem mais foda e mais confiante. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.